Quero trazer uma mensagem para o seu coração nessa tarde. Mas antes disso eu quero saber quem é que nos visita aqui. Levanta a mão quem nos visita hoje. Cadê os visitantes? Quem estava no cru, que é visitante, levanta a mão. Ah, glória a Deus, seja bem-vindo, amém? Então nossos líderes de equipe têm um desafio aí, no próximo culto, trazer essa galera que estava no cru, amém? Nós temos esse desafio, aleluia. Você que está em casa nos assistindo, envia essa live para alguém, pega aí o link e compartilha, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. E essa palavra, ela vem do alto, amém? Não é de mim, aleluia. Curve sua cabeça em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Papai querido, nessa tarde eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovou sobre nós. Senhor, eu quero te agradecer pelo coração de cada pessoa que está aqui. E Jesus, a minha oração é para que o Senhor aumente a nossa fome. Jesus, aumenta a nossa fome nessa tarde. Aumenta a nossa paixão pela tua presença. Senhor, nós queremos te conhecer e te fazer conhecido, mas Jesus, só há, meu Deus, um meio pelo qual nós fazemos o teu nome conhecido. É conhecendo quem o Senhor é despertando um desejo no nosso coração em saber quem é Jesus. Por isso o Senhor se revela todos os dias a nós. Nós queremos ser intencional nesse lugar que se chama quarto de oração, que se chama Getsemane, prensa de azeite, lugar de relacionamento. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pois aleluia. Primeira coisa, na verdade eu vou ensinar isso mais uma vez para você. Nós ficamos aí 3 finais de semana sem culto, sim ou não? Foi 3, né? Amém? Mas existe algo chamado culto doméstico. Você precisa tirar tempo com Deus para que você não dependa de uma programação. Aquilo pela qual eu me alimento é aquilo que vai me sustentar. E o culto em si, ele é incrível, ele é bom. Mas se eu depender somente do culto de sábado e não me relacionar com o Pai em casa, eu posso me tornar dependente dessa programação. Isso talvez não me sustente, amém? Então no nome de Jesus nós temos um desafio. Conhecer o Senhor todos os dias, no nosso quarto, na nossa rede, debaixo da cama, no banheiro, no quarto, não sei, no quintal. Eu não sei onde você busca o Senhor, mas esse é o nosso desafio. Talvez você luta para abandonar uma área, para deixar uma área que talvez tenha te vencido, mas a nossa luta precisa ser para amar o coração de Jesus. A sua luta precisa ser para amar a Deus, amém? Eu não posso perder tempo gastando tempo com o problema. Eu preciso gastar tempo com Jesus, porque quando eu gasto tempo com Jesus, eu não tenho tempo para o problema. Faz sentido? Então no nome de Jesus, nós temos esse desafio de levar a nossa geração, levar você para esse lugar de intimidade, de relacionamento. Porque esse lugar que Deus ele vai fortalecer você, é nesse lugar que você vai conseguir superar as adversidades que você enfrenta todos os dias. Talvez um problema familiar, talvez uma dificuldade na escola, talvez um complexo de inferioridade. Eu não sei o que você luta, mas é nesse lugar que Deus fortalece as nossas vidas. Diga amém. Você vai ter um desafio também durante esse culto, me ajudar a manter o crente que está do seu lado acordado até o final dessa mensagem, amém? Aleluia. Você vai me ajudar no nome de Jesus. Então nós temos esse desafio de estar com o Senhor nesse lugar de relacionamento, porque o Senhor nos encontrou um dia eu e você estávamos perdidos, mas fomos encontrados por Ele, amém? Aleluia, isso é uma boa notícia, porque nós somos libertos, nós somos livres da ira de Deus. Imagine só a ira de Deus vindo sobre mim. Porque quando olhamos para a cruz falamos assim, Deus ele me libertou do pecado, Deus ele me livrou da morte, mas na verdade Deus nos livrou da sua ira. Nós não poderíamos suportar a ira de Deus, porque o homem desobedece. E nós recebemos um presente, esse presente é poder adentrar o santo lugar. E eu ministrei uma mensagem
talvez no último culto, eu não lembro, porque faz tanto tempo, que foi de cara com a glória de Deus. Estar de cara com a glória de Deus é um presente de Deus para mim e para a sua vida. Estar na presença é um presente de Deus porque não poderíamos entrar depois do pecado. Mas Jesus é o mediador de uma nova aliança, e porque Ele é mediador dessa nova aliança, Ele nos dá a oportunidade de estar. Então nós não valorizamos aquilo que ganhamos porque não pagamos um preço. Nós temos a tendência de não valorizarmos aquilo que ganhamos porque não custou nada para nós. Nós não tiramos R$1 do bolso para comprar. A melhor notícia que tem é quando o seu amigo fala assim: depois do culto vou pagar o lanche para você. Meu Deus, que notícia boa. Você fala assim: eu não vou gastar nada, esse dinheiro aqui eu vou poupar. Mas quando nós olhamos para a cruz, olhamos e vemos que o sacrifício de Jesus foi de graça, nós não valorizamos, nós não queremos nos alimentar do Cordeiro. E Deus me deu uma palavra, eu quero liberar sobre a sua vida no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às obras do primeiro amor. Agora João 6, 38 fala algo interessante. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, como nós podemos fazer a obra de Deus? E ele fala assim: a obra de Deus é crer no Filho. Porque obra nesse contexto, preste atenção, gente. Os que estão andando pela igreja, passeando, no nome de Jesus, dá uma quietada aí. A obra de Deus é crer no Filho. E porque eu creio no Filho, eu resgato esse amor que talvez estava sendo perdido. A nossa geração, você, nós, precisamos valorizar aquilo que Jesus fez. E voltar ao primeiro amor é você voltar a ser apaixonado novamente por Jesus. Quantos estão aqui? Amém? É você voltar a ser apaixonado por Jesus novamente. É você dedicar a sua vida por amor a Ele. Nós ministramos algumas séries, pequenas séries aqui na Aliança Team. Nós falamos sobre o amado Timóteo. Nós falamos sobre Timóteo, sobre esse pastor que cuidou de uma igreja. Falamos sobre esse exemplo na palavra, sim ou não? Quem lembra? Exemplos na fé, na pureza, no procedimento e no amor. Nós trabalhamos essas características para que nós possamos olhar como exemplo e agora aplicar na nossa vida. Nós trabalhamos uma outra série chamada Devoção, em cima de Filipenses 1:4. E essa série foi extraordinária. Nós aprendemos como viver uma vida de devoção. Devoção significa o quê? Entrega total, dedicação a algo. O que você tem dedicado à sua vida? Agora a Bíblia fala em Tiago 1:22. Eu não estou pregando ainda, viu, gente? A Bíblia fala em Tiago 1:22 que eu não posso ser como aquele homem que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece da sua aparência. E a Bíblia fala que assim é aquele que ouve e não obedece. Eu preciso ouvir e obedecer a voz de Deus. Deus me chama para um nível de obediência. E o Diego pregou sobre isso. Se você perceber tudo aquilo que Deus está liberando sobre nós, nós estamos construindo algo para chegarmos em determinado lugar. E esse lugar é ser parecido com Jesus. A nossa luta diária é ser parecido com Jesus, porque nós somos pecadores. Olha para o pecador que está do seu lado, bem, olha para ele aí, olha. Tem cara de pecador ou tem cara de crente? Hã? É bonito ou é feio? O pastor Donato disse que crente da nova aliança é bonito, amém? Então não tem ninguém feio aqui, só o Caio. Amém? E os que vieram de outra igreja, vieram com algumas imperfeições. Oh, brincadeira. Então meio assim, para lá, para cá. No nome de Jesus, esse é o nosso desafio. Você está aí no cru, com todo gás, com toda empolgação, assim como a Letícia, que não é competitiva, amém? Assim como o Rian, que não é competitivo também. Não tem ninguém competitivo. Nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. O Igor também é, viu, gente? Nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus nessa mesma intensidade. Como a Yara puxando aquela corda aqui no cru. Vocês já viram a figurinha dela, né? Mas cadê a Yara? Não está nem aqui a bichinha para se defender.
puxando aquela corda aqui. Não fui eu que fiz a figurinha, não vou dizer quem foi. Mas o nome de Jesus... Quem foi? Não, fala não. Dando a vida. E sabe o que acontece? Nós temos nos alimentado daquilo que não nos sustenta. Nós temos nos alimentado daquilo que não vai produzir vida. Porque aquilo que eu me alimento, se não for Cristo, meu irmão, no nome de Jesus, você vai sentir fome. Isso não vai sustentar você para que você tenha energia suficiente para manter o seu corpo de pé. Tem muito crente caindo, tem muito adolescente se desviando, porque se alimenta das porcarias do mundo e não da presença de Deus. Talvez você fale assim, pastor, você está sendo muito duro. Não é duro, meu amigo. Duro é o que Jesus fez na cruz por nós. E Jesus, ele revela a sua glória. Jesus, ele revela a sua absurda graça. Um ato de amor que eu e você talvez não faríamos por outras pessoas. Ainda mais se soubéssemos que essas pessoas são ruins. Jesus revela o seu amor. A notícia aqui não é que você é só pecador. A notícia aqui não é que você é ruim. Não é que você não presta, apesar de não prestar um pouquinho. Mas a notícia boa é que Jesus nos ama, mesmo nós não merecendo. Irmãos, eu também sou ruim, amém? Eu não sou Cristo, não. Eu não sou um tipo de Cristo que veio encarnei, estou aqui na terra. Não, eu sou ruim também. Irmãos, no nome de Jesus, o Senhor quer nos levar para esse lugar. Para esse lugar de entendimento, para esse lugar onde Ele vai nos aperfeiçoar, para esse lugar onde Ele vai nos moldar, para esse lugar onde Ele vai limpar as nossas vidas, aonde Ele vai colocar filtros nos seus olhos, nos seus dedos, aonde você for clicar, aquilo que você for ver, as coisas que ninguém vê, quando você fica aí, tendo conversas picantes com as meninas no Instagram, no seu WhatsApp, no nome de Jesus, Jesus está vindo. Aleluia. Jesus está vendo. Todas as vezes que você estiver conversando besteira, você vai sentir a presença de Deus olhando bem assim por cima do seu celular. Menino, no nome de Jesus. Sabe por que tudo isso? A santidade de Deus precisa nos constranger. Porque nós não agredimos o pastor, o nosso pai, ou alguém que nos acompanha, nós agredimos a Deus. Deus é santo e vale a pena andar em santidade. Vale a pena andar em santidade mesmo em uma geração perversa, onde a pornografia tem de fácil acesso, onde as coisas que talvez podem nos levar a viver uma vida que não glorifica a Deus. No nome de Jesus, existe algo melhor, amém? Amém? Existe algo melhor do que as nossas próprias vontades, é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Essa é a geração que vai revolucionar. Essa é a geração que vai mudar a história da humanidade. Essa é a geração que vai entrar nas escolas, que vai entrar nas faculdades, que vai pregar o evangelho. Diga amém. Diga assim, eu sou essa geração. Repita, eu sou essa geração. No nome de Jesus, nós somos essa geração. Mas nós só iremos mudar esses lugares quando Cristo mudar as nossas vidas. Amém? Cristo precisa mudar as nossas vidas. Você, adolescente, é ferramenta para ganhar os seus pais. Se o seu pai não for cristão, você é a ferramenta que vai atrair os seus pais. Sabe por quê? Porque eles vão olhar para você limpando o banheiro e vai falar assim, meu Deus, que avivamento. Vão olhar para você limpando as louças, lá enxugando as louças, limpando a casa, sendo obediente, honrando. E vão falar assim, Jesus vive, porque Ele fez um milagre. Amém? Você é a geração que vai tocar os seus tios, as suas tias, os seus amigos, os seus familiares, porque Cristo habita em você. Você é a pessoa a qual vai transformar, mas antes, entenda no nome de Jesus, nós precisamos ser transformados por essa glória. Eu não me canso de falar dessa glória, sabe por quê? Porque essa glória, ela vai nos alterar, ela vai nos mudar. Nós não sabemos mais o que é entrar para o quarto e chorar na presença. Nós não sabemos mais o que é lembrar do que Deus fez. E eu sei que Deus já fez alguma coisa aí na sua vida. Não sei em que proporção, mas Deus fez alguma coisa. Sim ou não? Deus já
fez alguma coisa. Eu não sei em que proporção, mas Deus já mudou algumas coisas aí. E nós precisamos agora corresponder. Porque o problema não é o quanto nós queremos de Deus. O problema é o quanto Deus tem de nós. Será se Deus tem tudo ou será se Deus tem pouco? Entenda. Você é agente de transformação. Mas Deus quer transformar as nossas vidas. Deus, Ele quer aperfeiçoar. Coloca para mim. Esse texto persegue a gente até hoje, né? E vai perseguir até Jesus voltar. Alguém me ajuda bem aqui do stage para botar esse negócio aqui do lado? Acho que dá, não dá? Dá. Acho que deu. O cabo deu. Pensei que não ia dar, não. Tava com medo de puxar. Gente, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, na versão NVT, por favor. Tem alguém aqui? Amém. Aleluia. Achou? Colocou aí? Ou travou o negócio? Travou? Vai dar certo. Amém? Enquanto eles projetam lá, os 2 textos que eu mais preguei nesse ano. Se alguém acertar o primeiro, vai ganhar um x-tudo do pastor. Tá, né? Os 2 textos que eu mais preguei esse ano. Quem arrisca é o primeiro? Hã? Não, ninguém falou ainda. Quem foi? Hã? Ganhou um x-tudo. Tá, Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, uma vida de renúncia. E o segundo texto que eu mais preguei foi esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, versão NVT. Eu amo essa versão. Comecei a amar agora um pouquinho, esses dias. Pronto. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma, amém? Gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Gente, que texto é esse? Quando eu olho para esse texto, eu consigo ver a imperfeição do Gabriel Nakayama e a perfeição de Deus. Deus trabalhando para nos mudar e nos transformar. Pastor, em 2024, você pode projetar tanto e outras coisas, mas eu quero te desafiar uma coisa: seja mais parecido com Jesus. Você vai chegar para sua mãe e vai falar assim: mãe, eu estou mais parecido com Jesus. Pai, eu já estou mais parecido com Jesus. Cristo habita em nós. E o papel do Espírito de Deus é transformar as nossas vidas. E isso é gradativo. Isso precisa nos alterar. Você precisa chegar no seu quarto e falar assim: Deus, aonde eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Aonde o Senhor quer me aperfeiçoar? Será que eu sou um pouquinho mentiroso? Será que eu sou um pouquinho, como disse o pastor Donato, safadinho? Será que eu sou um pouquinho assim? Senhor, altera, para que a glória de Deus ela possa ocupar espaço dentro de você, e para que você não tenha mais espaço para mais nada a não ser Ele. Diga amém, gente. Vocês estão assim, parece que... Relaxa que a Thaísa vai... Thaísa tem dinheiro, viu? Receba. Tu falou também, foi? Ah. O bom se ele tiver de dieta, né? Amém? Nós precisamos nos empolgar. A empolgação, ela é um combustível, ok? Agora a disciplina, o posicionamento é uma decisão de uma pessoa que decide ser responsável. Nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos chapar, nós vamos cair no chão, nós vamos entrar na unção, nós vamos sujar as nossas roupas, amém? Mas nós precisamos entender que de glória em glória, em meio a uma decisão de caminhar segundo a vontade de Deus, de ir após Ele, de seguir a Jesus, é viver uma vida de renúncia. Conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido.
Coloca para mim Salmo 145, verso 4, se eu não estou enganado. Volta um pouquinho, bota o 3. Coloca a partir do 1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Que cada geração conte aos seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Quem pode dizer amém? Em outras versões fala que uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. Agora, quem é ruim de passar informação? Exemplo, se alguém me conta uma coisa, eu tenho dificuldade de recontar isso para outra pessoa. Então vai chegar lá talvez com um pouquinho de mentira, porque se diminui ou acrescenta é mentira, né? Então eu tenho dificuldade, minha esposa é que me ajuda quando a gente vai contar alguma situação, porque ela é muito boa. Alguém tem dificuldade como eu de contar as coisas? Ou é só eu que sou meio assim atípico? Tem, né? Não sou comum não. Então eu tenho dificuldade. Agora tem outras pessoas que são muito boas em contar. Lembra dos pequenos detalhes. Tem alguém assim? Aqui? Ah, muito bem saber. 1, 2, quem mais? Levanta a mão aí. Pronto. Vou chamar para... Então tem muita gente que é boa de contar os detalhes. Agora quando eu olho para esse texto, que a Bíblia fala que uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor, é impossível contar o que não se vê. Sim ou não? É impossível contar. Você pode até contar, mas não vai sair conforme alguém que presencia um fato. E nós somos a geração que vamos contar para os nossos filhos, que vamos contar para os nossos amigos, que vamos contar para as pessoas sobre quem é Jesus. Agora, eu preciso entender que para que eu conte, eu preciso ver. Não tem como eu contar uma experiência porque alguém viveu. É muito mais sensato eu contar uma experiência que eu vivi. E nós temos essa responsabilidade de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Quem pode dizer amém? A nossa geração é dita por geração líquida. Diga assim, está repreendido. Por quê? Porque a água é a substância que mais muda de fórmula: sólido, líquido e gasoso. E diz os estudiosos que a nossa geração um dia está bem, um dia está mal. Um dia ela sabe o que é, outro dia ela não sabe o que é. Então ela oscila muito. A geração C, a geração de adolescentes, vocês. Gente, eu já sou indeciso por natureza, sabe? Eu estou aqui e falo assim, amor, a gente vai ali daqui a pouco. Aí quando chega perto de lá, não vou mais não. Eu sou muito assim. Ela que me ajuda. Espero que não tenha ninguém como eu aqui. Aí eu falo assim, amor, vamos fazer isso tal dia. Chega perto de... Não, vamos deixar para depois. Eu vou confessar algo bom não, né? Gente, eu sou caseiro, eu gosto de quarto, eu gosto da minha cama. Ponto. Também? Então às vezes eu estou nesse lugar cômodo. Aí Deus quer me levantar, porque eu marquei um compromisso, eu tenho que cumprir com a minha palavra, amém? E a Bíblia fala assim, amor, de novo. Eu falei, não, mas só hoje. De novo. Então, nós precisamos, no nome de Jesus, entender que a nossa geração, ela está propício a isso, a essa oscilação, a essa indecisão, a essa insegurança. Mas o que vai trazer convicção é o quarto de oração. Por isso que eu falo, quando Deus me disse um dia que fogo sem intimidade é encenação, eu entendi que nós precisamos estar no quarto de oração, porque essa intimidade vai provocar um fogo santo. E não um momento, e não um ambiente no culto. Nós vamos chapar daqui a pouco, amém? Prepara as músicas aí, menino, para nos conduzir. Mas eu preciso entender que aquilo que eu vivo nesse altar é reflexo daquilo que eu vivo no lugar de intimidade. Precisa ser, na verdade. Amém? Então o seu desafio para 2024 é sim conseguir o seu celular, é sim conseguir a bicicleta que você quer, é sim, sei lá, conseguir o seu videogame, eu não sei o que você quer. Mas o seu primeiro objetivo
é se tornar mais parecido com Jesus. Nós dizemos não para essas palavras de que nós oscilamos. Está repreendido. Mas os adolescentes é muito fogo de palha. Você sabe por que esse ditado, fogo de palha? Porque palha pega fogo, logo o fogo se apaga. Faz um fogozão grande, alto, depois diminui. Então, você precisa entender isso. Amém? Nós não somos essa geração. Nós somos uma geração apaixonada por Jesus. Nós somos uma geração apaixonada por Jesus. Só Thaisa, meu Deus, eu fico triste. Nós somos uma geração apaixonada por Jesus. Aleluia. E nós precisamos entender isso no nome de Jesus. A nossa geração precisa conhecer Jesus. Também somos ditos como geração Nissim, geração imediatista. Agora, presta atenção. Uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o nosso Deus é um Deus de continuidade. Amém? Agora eu vou pegar pesado com você. Se o nosso Deus é um Deus de continuidade, quando nós olhamos para esse texto, quando a nossa geração olha para esse texto, dá choque, dá atrito. Porque nós somos uma geração imediatista. Nós somos uma geração que não queremos dar continuidade. Nós queremos sempre começar algo. Eu vou dar um exemplo. Líder de célula, guarda o seu coração. Não é para você, mas eu vou dar esse exemplo. Eu lembro-me que quando o Wagner, ele fez a primeira célula lá no bairro onde eu morava, no bairro São Félix, eu falava para ele que eu ia assumir a célula que ele tinha começado. A nossa geração hoje, quando pega uma célula, a primeira coisa que ela quer fazer é mudar o nome, porque Deus deu para ela. Porque, gente, não dizendo que é errado, me entenda, mas porque nós não queremos dar continuidade, nós temos dificuldade de dar continuidade. E eu nunca esqueci do nome da célula, Célula Davi. Se eu fosse abrir uma célula hoje, seria Davi. Por quê? Porque eu desejava a capa do meu líder. Eu desejava aquilo que ele estava vivendo e eu ia fazer melhor do que ele. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, quando eu olho para esse texto, que o nosso Deus é um Deus de continuidade, eu olho para um texto que talvez possa dar esse choque, esse atrito com a nossa geração, porque nós somos uma geração que queremos tudo do nosso jeito, nós somos uma geração que não sabemos esperar, nós somos uma geração que não queremos passar pelo processo, e isso pode matar aquilo que Deus tem para nós. Porque viver aquilo que é promessa fora do tempo é desobediência. Existe uma geração gerando Ismaéis, mas a promessa é Isaac. Você vai ler Gênesis, você vai ver esse texto. Lá Gênesis 22, eu acho. Deus promete um filho para Abraão. Abraão impaciente. Claro que ele já tinha 100 anos. Como é que eu vou fazer um menino com 100 anos? Eu entendo até o Abraão, mas... Não, vou pegar aqui uma concubina da minha mulher, vou ficar com ela, vou fazer um filho. Mas ele antecipa a promessa. Nós não podemos antecipar a promessa. A promessa é no tempo de Deus. Amém? Diga amém, gente. Deus não vai dar R$1 milhão e colocar na mão de um adolescente. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é querer mudar a vida, o mundo. Vai comprar o melhor carro. Não posso falar mais, senão falo besteira. Deus não entrega nada nas mãos de criança. Só entrega aquilo que ele consegue fazer. Uma balinha, um salgado, um lanche. Amém? Deus, ele vai entregar, na medida que eu vou crescendo, aquilo que eu preciso para aquela estação. Ok? Deus deu uma habilitação para Letícia. Deus deu um carro para ela. Diga amém, diga se eu também quero. Mas Deus entregou por quê? Completou 18 anos. 19. Ok? A outra também é habilitada. O carro também vai chegar, amém? Deus só vai entregar quando chegar o tempo. E nós não sabemos esperar o tempo. Nós queremos antes. Pai, eu quero um carro. Pai, eu quero uma moto. Aí você tem 16 anos de idade. Como é que você vai conseguir dirigir? Não vai. Nós não estamos nos Estados Unidos. Então, no nome de Jesus, entenda que Deus, ele tem algo para fazer na nossa geração. E eu quero te convidar, no nome de Jesus, a entender o processo, a desejar aquilo que o seu líder carrega, aquilo que o seu pastor carrega, e aprender a dar continuidade. Ministério relevante não começa no Instagram. Ministério relevante não começa nas redes sociais. Ministério relevante começa no quarto de oração.
É lá que Deus gera pessoas apaixonadas. Quando você vê um crente frio, é porque ele não tem vida com Deus. Ah, mas está frio, está tão assim, está emburrado, ou se exclui. Irmãos, não tem vida com Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Hebreus 12 fala o quê? Hebreus 12 fala sobre andarmos em paz com todos, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Ou seja, relacionamento pode talvez ser o termômetro para dizer se eu ando em santidade ou não. Por isso, no nome de Jesus, não estou dizendo também que aquele que anda está crentão, viu? Vamos lá. Mas o seu fundamento é vida com Deus. Amém? Amém? Nós vamos fazer... Cadê Alguém vai me ajudar com isso aqui. Nós vamos fazer o plano de leitura para 2024 da Aliança Team. Vou lhe entregar um papel no próximo culto. Amém? Você vai ler a Bíblia no ano todo de 2024, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que já leu a Bíblia toda aqui, que é adolescente, que já leu a Bíblia toda? Tem alguém? Parabéns, minha filha. Tem mais alguém que leu a Bíblia toda? Tem? Parabéns, minha filha. Em 2025, 2024, nesse mesmo mês, eu vou fazer essa mesma pergunta. E todos nós vamos levantar a mão e dar um glória a Deus. Amém? Alguém me ajuda aí dos supervisores, dos líderes. Nós vamos fazer bonitinho, com símbolozinho da Aliança Team. Vamos entregar para eles, tá bom? Aleluia. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos gastar tempo com Deus. E aí sim, aquilo que você for desenvolver na igreja vai ser algo sólido. Ah, pastor, eu vou para a mídia. Vai crente, meu amigo. Ah, eu vou para o stage. Vai estar lá crente para saber resolver conflito, ter paciência. Como é que vai? Não tem como. No nome de Jesus. Vai cuidar de célula, vai aprender a ter compaixão. Mas só aprende quando passa tempo com Deus. Só aprende quando passa tempo com Jesus. Faz sentido, gente. Amém? Pastor, você só briga com a gente. É não. É necessário para esse tempo. Daqui a pouco você vai me agradecer, vai falar assim: ei, pastor, obrigado. Eu estava tão assim, sabe, aquele crentezinho andando para trás. Agora eu tô mais crentezinho andando para frente. Amém? Amém? Vocês me amam? Amém. Então pronto. Oh. Obrigado pela chuva. Não aguento não. Aleluia. Então nós somos uma geração apaixonada. Nós não somos essa geração líquida, essa geração imediatista, essa geração que quer tudo no seu tempo. Quando o líder fala assim: olha, no nome de Jesus, minha filha, você vai esperar mais 2 meses. Ah, por que, vezado? 2 meses, eu já estou pronto. Não tá. Você quer saber meu testemunho? Você já sabe meu testemunho, né? Quem não sabe meu testemunho? Ah, então eu vou contar, vou fazer igual o pastor Donato agora. Irmãos, com 16 anos de idade, o bonitão aqui já estava namorando, com 16 anos de idade. Com 16 não, com 14 eu já estava namorando. Namorava, já beijava as menininhas. Presta atenção. Não conhecia Jesus. A minha família, os meus pais, os meus tios, só falavam de bebida e de mulher. Eu fui crescido nesse ambiente, apesar de ser muito educado, apesar dos meus pais me educarem, mas com 14, 15 anos eu já estava mirando as menininhas. E não vem me julgar não, porque tem uns meninos de 14 aqui também que já fica só. 16 anos, eu fiz o meu encontro com Deus em junho de 2012. O que aconteceu? Fiz o encontro, já namorava com a Bianca, que é minha esposa. E quando eu cheguei do encontro, eu caí com ela. Porque tinha uma vida sexual ativa. Ela é engravida e dá luz ao Tiago. O que acontece? E aí? 16 anos de idade. Quem tem 16 anos de idade? Você não vai errar onde eu errei, diga amém. E nem quem tem 17, nem quem tem 14 vão casar, amém? Para namorar. Aleluia. Não vão namorar para casar não, vão casar para namorar, amém? Mas por quê? Eu
não conhecia Jesus, e quando Jesus entra na minha vida, ele entra num contexto onde eu estava todo enrolado. Na verdade, ele entrou um mês antes de eu me enrolar. E no nome de Jesus, o que mudou a minha vida foi o Evangelho. Porque a Bianca poderia ser uma mãe solteira, o Tiago criado sem pai, em um contexto totalmente diferente do que vivemos agora. Mas o Evangelho alterou a minha vida. E se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também. Agora eu vou te contar uma parte boa também de toda essa história. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por Jesus. Pastor, o que fez você permanecer? Jesus. Não foi a minha esposa, não foi o meu filho, apesar de ter uma parcela de responsabilidade, mas foi Jesus. Eu olhava para Cristo e eu dizia: eu vou vencer. 16 anos, 17 ele nasce. Eu fazia o segundo ano do ensino médio. E agora? Eu estava lascado. Estava rodado. Mas eu tinha Jesus. Amém? Então eu tinha Jesus. E eu era muito intenso, muito radical. Eu lembro-me que quando eu chegava da escola, eu corria para minha cama. Eu sempre quis ser independente. Eu sempre quis o meu quarto só. Eu sempre quis a minha cama só. Eu sempre quis as minhas coisas. Então eu trabalhava. Antes mesmo de eu namorar com a Bianca, eu já arrumava o meu quarto, as minhas coisas. Era tudo bem organizado. Depois que eu casei, que eu fiquei desorganizado. Brincadeira. Era tudo muito organizado. Então o que acontece? Eu chegava da escola, eu me jogava na minha cama, jogava a bolsa de lado e eu ia ler a Bíblia. 70% do que eu sei de Bíblia hoje eu aprendi na minha adolescência, irmãos. Hoje eu tenho 27 anos de idade, eu não sou tão velho assim. Não tenho idade para ser pai de vocês ainda, só se você tiver abaixo de 10 anos. Entende? Então Deus, Ele muda as nossas vidas. Agora, nós não podemos olhar para o agora, porque o agora pode até nos encantar, mas aquilo que é eterno, meu irmão, você precisa passar pelo processo. E o processo você vence com Jesus, você não vence sem Jesus. E Deus foi alterando a minha vida, Deus foi mudando o contexto da minha família. E hoje nós temos uma família. Amém? E os nossos pais nos deram muito suporte. Por isso valorize o seu pai. Ah, mas meu pai é ruim. Meu amigo, é melhor ter um pai ruim do que não ter nenhum para gritar com você. Amém? Seja grato. A sua bondade não depende da bondade dos seus pais. A sua bondade é porque Jesus é misericordioso. Amém? Honre pai e mãe. Quer ter moto cedo? Quer ter carro cedo? Quer ter carteira de habilitação? Qual é o segredo, Letícia? Honrar pai e mãe, responsabilidade. Eu fui lá, a mãe dela não conhece muito ela assim ainda, né? Eu fui lá jantar com ela. Ela, minha filha é tímida. E eu fiquei, sabe não. Eu não vou entregar ela também aqui não, era o primeiro dia, né? Mas a mãe dela não falou nada incriminatório, diz a Thaísa. Mas porque honrou pai e mãe. Quem honra pai e mãe vive muito e vive bem. Amém? Essa faixa etária de idade que vocês estão, é a faixa etária de idade que você aprende muitas outras coisas. Sim ou não? Vai chegar, não tem como. Não tem como eu pegar o Tiago e colocar num casulo e falar assim, não, só quando ele tiver com 18 eu boto ele pro mundo. Não. Agora, quando você tem muito de Deus, não tem espaço para essas coisas. Quando você tem muito de Deus, não cabe mais nada. Você está entupido de Deus. Você está cheio de Deus. Você está transbordando da glória. Amém? Agora, essa glória, ela vai alterar você. E você precisa se posicionar. E eu nem entrei na mensagem ainda. Meu Deus do céu, vai dar tempo, bora lá. Mas aqui eu coloquei 3 passos para que você cumpra o seu propósito aqui em Imperatriz. Para que você cumpra o seu propósito aqui nessa terra. E o primeiro deles é tempo e lugar. Você precisa ter tempo e lugar com Jesus. O segundo, ouvindo e obedecendo a Deus. Nós precisamos ouvir e obedecer a Deus. E o terceiro, manifestar o reino. O problema é que a gente quer manifestar o reino, mas esquecemos desses 2 passos. Queremos ganhar o mundo todo, e a Bíblia fala, como pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque o dom, ele é um presente de Deus para nossas vidas. Amém? Dom significa presente. Você recebeu um presente. Você pode ter uma habilidade de falar bem, de expor as escrituras. Você pode convencer alguém. Agora,
Caráter a gente se constrói. Caráter é adquirido, é busca, amém? É perseverança. Você olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero ser bom como o Senhor é. Eu quero ser humilde, eu quero ser paciente. Nós não podemos confundir essas coisas. Alguém pode expulsar demônio, alguém pode curar enfermo, alguém pode pregar bem, mas não ter caráter. Porque o termômetro do nosso caráter não é o quanto eu faço, é o quanto eu tenho. O termômetro do nosso caráter não é o quanto eu sou eloquente, não é o quanto eu sou bom em alguma coisa. O termômetro do nosso caráter é o quanto de tempo eu passo com Jesus. Diga amém. Vocês estão me entendendo, gente? O nosso desafio é passar tempo com Jesus. Passe tempo com Jesus. Chapa, grita, ora pelos seus pais. Pode marchar dentro de casa, não tem problema. Só não pode quebrar os móveis, senão tua mãe briga com você. Mas no nome de Jesus, seja essa pessoa apaixonada por Cristo. Aleluia. Uma geração contará a outra, e nós iremos contar do que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4. Pedro é solto e ele chega todo empolgado, imagino eu. Eu não posso deixar de falar do que vi, do que eu vi. Eu preciso testemunhar dessas coisas. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Eu acho que é 1 Coríntios 3,16, não lembro agora. O apóstolo Paulo ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Nós vamos manifestar o reino, mas primeiro o reino ele se manifesta dentro de nós para mudar. A Débora Braga abriu o culto falando sobre o quê? A mulher samaritana. João 4. Essa mulher tem uma experiência com Jesus. Essa mulher sai 12 horas do dia para ir até um poço, porque ela tinha vergonha, porque ela tinha muitos homens, porque essa mulher não era bem vista pela sociedade. E lá uma pessoa encontra ela. Quem é essa pessoa? Jesus. Amém? Você pode ler João 4. Só que antes do texto, antes de contar, de narrar essa história, o texto fala que Jesus precisava passar por Samaria. Ele precisava voltar a Galileia. Ele estava na Judéia, precisava passar por Samaria. E agora, aquele encontro não foi por acaso, aquele encontro foi marcado. E aí Jesus passa, encontra essa mulher, os discípulos saem para comprar alguma coisa, e ele fica lá com essa mulher, e ele tem um tempo com ela. Jesus ele flui na palavra de conhecimento, Jesus revela a vida dela, Jesus pede água e fica aquela briga: tu me dá, eu te dou, tu me dá, eu te dou. E Jesus fala: a água que eu te der, você jamais terá sede, você nunca mais terá sede, mas a água que você me der, não, essa eu vou sentir sede depois. Amém? E aquela mulher, Jesus encontra ela e a vida dela agora é mudada completamente. E Jesus fala assim: vai, eu conto para o teu marido. Que marido, irmãos? Porque ela já teve 5, que o que ela tinha não era dela. 6, o que tinha não era dela. E ela encontra o homem perfeito, ela encontra o 7º homem, ela encontra Jesus. 7 significa perfeição. Ela encontra a pessoa perfeita que vai mudar a vida dela. E ela fica encantada com Jesus. E aí rola uma discussão muito interessante, porque os samaritanos, eles não se davam muito bem com os judeus. Não se davam muito bem. E aí ela falou assim: mas Senhor, e agora? Onde é que a gente vai adorar? É no Monte Gerazim, é em Jerusalém, onde é o lugar de adoração? E Jesus olha para ela, imagino eu, sorri e fala assim: sabe de nada. A adoração não é aqui e nem ali. A adoração é em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Amém? Quem é filho, levanta a mão. Todos nós. E o Pai procura quem? Filhos. Eu grito Tiago todo dia: Tiago, faz isso, Tiago, faz aquilo, Tiago. O Pai procura filho, irmãos. Amém? O Pai está procurando uma geração de filhos apaixonados pela sua presença. O Pai está procurando uma geração de adolescentes que são resolvidos na sua identidade, porque tiveram um encontro glorioso com Ele. O Pai está procurando você. Amém? Se você tem problema com paternidade, nós vamos orar hoje no nome de Jesus. Se você não foi criado com pai nem com mãe,
e ainda existe aí uma lacuna, uma ausência, um buraco no seu coração, nós vamos orar para Deus preencher. Amém? Se você tem problemas em casa com os seus pais, hoje é dia de liberar perdão. Porque esses 3 passos, que eu já até preguei isso antes aqui, tempo e lugar, Mateus 6,6, Jesus vai alterar você lá. Aleluia. Ouvir e obedecer a voz de Deus é uma responsabilidade nossa como igreja, para que a gente não construa o nosso fundamento em algo que não tem tanta sustentabilidade, para que a gente construa o nosso fundamento na rocha que é Jesus, e manifestar o reino. Todos vocês já fazem isso, já fizeram escola de ativação, são instigados a evangelizar, mas Jesus quer mudar de dentro para fora. Amém? Jesus quer mudar de dentro para fora. O evangelho nos torna filhos e não ativistas. Porque você pode ser um ativista do evangelho, não viver nada do que prega, nada. Mas Jesus nos torna filho. O evangelho nos torna filho. O evangelho nos dá destino. O evangelho aponta destino. O evangelho, ele altera as nossas vidas. Se você quer alterar a vida da geração que você vai gerar, você precisa tomar uma decisão hoje. Quer ter família bem sucedida? Tome uma decisão hoje. Quer ter uma esposa de Deus, um esposo de Deus? Tome uma decisão hoje. Seja alguém que agrada o coração de Jesus. Não olhe só para o aqui, para as confusões em casa, para as brigas que eu sei que tem. Olhe para Jesus o tempo todo. Isso não muda para mim também. Eu faço as mesmas coisas, eu tenho os mesmos desafios. Eu só tenho uns boletinhos a mais do que você, talvez. Mas assim, está tudo bem. Deus supre, amém? Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer alterar com a nossa história, como Ele alterou a história dessa mulher samaritana. Jesus mudou a vida daquela mulher. E a nossa geração, ela tem essa dificuldade da adoração verdadeira. Mas tudo isso está fundamentado em algo que nós vamos derrubar hoje: paternidade. Vou te dizer uma coisa. Nós vamos orar hoje. Você vai liberar o seu pai e a sua mãe. Mas talvez quando você chegar em casa hoje, você tenha um problema. Agora eu quero que você entenda uma coisa: quem está mudando é você, não são eles. Eles vão mudar quando você mudar. Ah, eu vou responder. Não responda. No nome de Jesus. Passa a fita espiritual na boca aí. Fala assim: Jesus, eu vou ser submisso, eu vou ser obediente, em nome de Jesus. Amém? Quer ter sucesso na sua caminhada cristã? Começa com honra. Com honra aos pais, e essa honra aos pais vai honrar os líderes, e essa honra aos pais, você vai respeitar pessoas. Essa honra, ela vai fazer com que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A obediência, ela vai abrir portas para que você possa acessar a lugares que você ainda não acessou. A obediência, ela vai abrir portas para que você viva o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom em todo tempo. Estou caminhando para o fim. Eu quero deixar algumas frases para você. A primeira delas é: quem não ama o lugar de intimidade, talvez não ama Deus de verdade. Quem não ama o lugar de intimidade, talvez não ama Deus de verdade. Você precisa amar esse lugar, ou então desconfie da sua paixão, do seu amor. Amém? Fogo sem intimidade é encenação. Você vai chapar, você vai cair no manto, você vai girar. Mas irmãos, você vai amar o Senhor no seu quarto. Porque o problema não é você cair, o problema é como você se levanta. Amém? A Bíblia fala que Pedro foi tomado pelo Espírito lá em Atos 2. O Espírito veio sobre aquela igreja, aquele povo que estava reunido, os 120 ali. E aí a história começa a contar que eles foram cheios, que dos céus veio línguas como se fosse de fogo. Eles começaram a chapar. Imagine só a loucura. Só que aí a Bíblia conta no capítulo 3, se eu não estou enganado, a Bíblia fala assim: Pedro se levanta e começa a pregar. Amém? Não é como você cai, é como você se levanta. É como você sai desse lugar. É como você sai do seu quarto. Deus te joga no chão,
mas você precisa levantar uma pessoa melhor. Você precisa ser uma pessoa melhor. Amém? Diga assim para o seu amigo: eu vou ser um bom amigo. Diga para ele: eu vou ser um bom amigo. Nós iremos caminhar nesse propósito de fazer Jesus conhecido, de fazer Cristo conhecido. O conhecimento de Deus transforma as nossas vidas, mas o conhecimento de Deus também transforma a vida de outras pessoas por meio da nossa vida. O conhecimento de Deus é o que Deus quer que tenhamos dele. Se nós olharmos para Efésios 4:13, você vai ver o Senhor falando sobre o conhecimento de quem Ele é. Até que todos nós conheçamos ao Senhor. Nós precisamos conhecer Jesus, amém? Você vai ver Ele mencionando sempre no plural, porque Jesus não é egoísta. Jesus vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar a Thaís, Ele vem buscar todos nós. Amém? Agora, presta atenção. A nossa fome, ela pode ser maior do que a do nosso irmão. E não é pecado. Eu já contei para você que quando eu estava na igreja, que quando o pastor falava assim: segura na mão da pessoa que está do seu lado, eu ficava orando: Deus, larga fogo nele. Larga fogo. Aqui tem glória, aqui tem poder. Aleluia. Amém? Eu falava assim: onde eu botar minhas mãos eu vou curar. Ousadia, intensidade, intrepidez. Irmãos, nós precisamos. Adolescentes cheios do fogo. E eu ficava assim: eu quero que tenha pó de ouro na minha mão. E eu abri, não tinha nada, mas eu estava lá. Só vi o suor mesmo, brilhando. Crente, se eu quero uma pena de anjo na minha Bíblia. Nunca chegou, mas eu sempre orei. Não importa, talvez a inocência de algumas coisas que você pedia, ou que você vai pedir, mas isso vai aumentar o seu nível de fé, no nome de Jesus. Isso vai aumentar o seu nível de paixão, no nome de Jesus. Isso vai aumentar o seu nível de busca, porque você vai estar caminhando por um lugar que talvez muitos não estão indo, mas você vai viver o extraordinário de Deus. Se você olhar na história dos homens de Deus, e não vou muito longe, se você olhar a história do pastor Raimundo Nonato, se você olhar a história dos homens que caminham perto de nós, eles viveram uma vida de renúncia, de abandonar a sua própria família, de deixar um lugar para viver o propósito de Deus. Se você não for obediente nas coisas pequenas, você nunca vai ser obediente nas coisas grandes. Se Deus falar, vai do outro lado da rua e senta, e depois volta, e você não for, você não vai ser obediente quando Ele mandar você sair da sua cidade e ir para outro lugar. Deus está te treinando. Amém? Seja obediente a Deus no nome de Jesus. Essa obediência vai fazer com que você viva coisas extraordinárias em nome de Jesus. Essa obediência vai fazer com que você viva o extraordinário. Irmãos, é legal participar de algum ministério, estar nesse altar cantando, adorando, mas o nosso propósito nesse lugar é fazer o nome do Senhor conhecido e não o nosso nome conhecido. O altar é um lugar de levantar o nome de Deus e não o nosso nome. Que todo glamour caia no nome de Jesus. Que toda motivação errada caia dos nossos corações no nome de Jesus. Nós não podemos ser motivados pelas nossas próprias motivações, mas por aquilo que o reino de Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu já falei para você que nós somos pecadores, né? A nossa natureza é pecadora. A nossa natureza é pecaminosa. E eu fiz essa pergunta para você, e foi o Paul Walsh que fez ela, não fui eu. Como é que um peixe sabe que ele está molhado, se ele já nasce na água? Não faz sentido. Sim ou não? Como é que um homem sabe que ele é pecador? Nós precisamos da glória de Deus. A glória de Deus é para nos humilhar. A glória de Deus é para nos constranger. Você vai olhar para a glória e dizer: Senhor, altera a minha vida. Altera a minha vida em nome de Jesus. Amém? Toque no irmão que está do seu lado e fala assim: glória a Deus. Pergunte para ele assim: o que foi que o pastor pregou? Sabe de nada. Só conversando. Misericórdia. No nome de Jesus. Deus quer alterar as nossas vidas. Primeiro passo, tempo e lugar. Aleluia. Segundo passo, ouvir e obedecer à voz de Deus. Terceiro passo, manifestar o reino. Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. E no original é ruios, filhos maduros, filhos prontos.
Amém? Você tem uma responsabilidade. Até a natureza geme. Imagine as pessoas. Imagine aqueles que estão passando por dificuldades. O seu amigo na escola, que não tem uma palavra de esperança, se levanta, crente, no nome de Jesus. Externe aquilo que você já vive num lugar de intimidade. Uma candeia não foi feita para ficar debaixo de uma vasilha. Uma luz não foi feita para ficar debaixo do palco. Ela foi feita para brilhar, para trazer luz ao ambiente. Você é um crente e você precisa gerar luz onde você está. Diga amém. Daqui vai sair advogados honestos. Diga amém. Daqui vai sair médicos prudentes. Amém. Homens que escutam a Deus. Daqui vai sair pessoas que na sua área de atuação vão ter caráter, vão ser empresários, mas homens dignos, homens que não vão fazer nota falsa, homens que vão caminhar segundo a vontade de Deus. Aleluia. Eu quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu peço para o Emílio me dar aí umas receitinhas, mas ele não quer me dar. Amém? Nós precisamos de Jesus. Se nós não tivermos Jesus, nós vamos fazer tanta besteira na nossa vida que você não tem noção. O Evangelho ele não toca só a área espiritual do xarabaçacada. Não, irmãos. O Evangelho toca a nossa vida por completo. As nossas finanças, a nossa casa, a nossa empresa, tudo que temos. Se seu pai é empresário e ele não é crente, comece a orar por ele no nome de Jesus. Amém? Amém? Nós precisamos fazer com que a nossa família, com que a nossa vida viva o Evangelho de Jesus. Fique de pé no seu lugar.